TV Nova. Vivendo Bem. Olá, bom dia! Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Vivendo Bem. Lembramos que você pode interagir com a gente através das redes sociais aqui da TV Nova Nordeste. Manda sua dúvida, pergunta, sugestão, enfim, fica à vontade para conversar com a gente, tá bom? Olha só, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria e esclarecer as principais dúvidas em relação a esse tema. E quem vai fazer esses esclarecimentos para a gente é o nosso convidado de hoje, é um educador financeiro, Rogério Medeiros, que é fundador do projeto No Vermelho Nunca Mais para Casais e do método 3P. É bacharel em administração, life coach financeiro, atua como consultor empresarial há mais de uma década e também se dedica à educação financeira pessoal. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por novamente mais um convite, né, da gente estar falando aqui hoje de um tema tão importante que é a aposentadoria, né? Então, hoje eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas aqui. Sim, quando eu cheguei aqui de manhã que vi o Rogério, tão bom ver você aqui, a gente vai falar sobre uma coisa tão boa que é dinheiro, às vezes a gente não tem como queria, mas já pelo menos já está falando de dinheiro, já está falando de como tentar poupar, melhorar aí esses investimentos e o dia a dia financeiro. Rogério, em relação à aposentadoria, quais são as principais dúvidas que você, assim, percebe, né? O que é mais perceptível? O que é que as pessoas pensam mais em relação à aposentadoria? Quais são essas dúvidas mais recorrentes no dia a dia? Bom, nas minhas pesquisas, aí são as minhas pesquisas individuais, o maior problema das pessoas é não saber como vão se aposentar. Essa é uma característica que por conta da nossa, vamos dizer, nossa economia hoje no Brasil, que ela está muito indireta, faz com que as pessoas abram seus negócios, comecem como autônomos e às vezes elas não têm essa visão de aposentadoria. Então elas trabalham 5, 10, às vezes até 15 anos, aí quando dá o estalo, eita, como é que eu vou me aposentar? O que é essa história da aposentadoria? Como é que eu vou desfrutar a minha velhice? Essa é uma das grandes questões que a gente não fala só sobre previdência social. Então a gente gera um outro suporte, aí tem outros mecanismos de fazer previdência privada, fundos imobiliários, imóveis, então para que a pessoa comece a se preparar para a sua aposentadoria. O grande defeito, vamos dizer assim, de nós brasileiros é deixar tudo para a última hora. E aí nesse momento é que eu imagino que as pessoas pensam assim, poxa, era para eu ter feito isso há tanto tempo, exato, sabe? Exato. Aí você não pode mais voltar no tempo, não tem mais o que fazer. E aí vai ficar aquele tempo perdido e você vai tentar correr atrás do prejuízo, de algo que você poderia ter pensado e ter se programado, né? E se planejado. Durante, por exemplo, sua juventude, então o segredo da aposentadoria é tempo e tempo de contribuição. Quanto mais tempo eu consigo, vamos dizer assim, se eu começo com 20 anos, probabilidade muito maior de eu estar com 60 anos, ou seja, estou contribuindo 40 anos, então de eu ter muito menos esforço. O que é que acontece? As pessoas geram mais esforço quando estão com o quê? Com 40, 45, então elas geram mais esforço para quê? Que é quando a pessoa já está ganhando um salário maior do que quando começou sua carreira, e aí elas geram muito mais esforço para quando chegar aos 60 anos elas tentarem desfrutar da velhice, né? Agora houveram algumas mudanças também, né? Sim. Em relação, teve no caso a reforma previdenciária e tal, e que principais mudanças também foram essas? Desde 2019 a Previdência está fazendo uma série de mudanças, né? Então, uma das grandes mudanças hoje é que você não pode se aposentar só por tempo de contribuição. Então, o que é o tempo de contribuição? Antes de 2019, você contribuísse 30 anos e tivesse 55 anos, você poderia se aposentar. Hoje, mais não. Hoje você tem que ter uma idade mínima e o tempo de contribuição. Outras regras elas foram também incluídas, a regra de pontos, que eu acho que depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E diante disso, faz com que as pessoas, antes de 2019,
levassem a elas a ter, vamos dizer assim, uma demanda, né? Foram muita gente não queriam passar por esse processo de transformação da aposentadoria, foi que eles fizeram, não, vai ter uma nova regra, então a gente vai se aposentar logo. Então, assim, levou muita gente em 2019 até o começo de 2020 a procurarem os requerimentos de previdência social para se aposentar. Rogério, o fator previdenciário, quando você escuta, o que é? Fator previdenciário é exatamente um cálculo financeiro que a Previdência faz baseado em 3 pilares. A idade que você vai se aposentar, o tempo que você contribuiu e a idade, a perspectiva de vida. Porque o que é que acontece isso? Não adianta se você passou 30 anos contribuindo e vai ver mais 30. Ou seja, faz com que aquele dinheiro que você contribuiu não vai ser suficiente para pagar as suas receitas durante aquele tempo que você vai sobreviver. Então, por isso que a Previdência hoje, ela cada vez mais, você vê mais, vamos dizer assim, as pessoas precisando ter que trabalhar mais tempo para o quê? Para suprir essa necessidade. Por quê? O tempo de vida do brasileiro, ele aumentou. Ele saiu, eu acho que, de 55 anos para 75. As pessoas estão vivendo mais. Tem mais remédio, tem mais qualidade de vida, estão fazendo mais exercício e com isso sobrecarga quem? A própria Previdência Social. E essas informações que você traz faz parte também das novas mudanças, né, para 2022 agora? Sim. Para 2022 houve alguns detalhes que são pequenos em relação a 2021, mas que trazem um grande impacto para as pessoas se aposentarem. Por exemplo, aumento de pontos para aposentadoria. Antes em 2019, 2020, quando foi criada essa regra, ela foi criada para que as pessoas pudessem se aposentar mais fáceis. Então, só que é uma regra que ela vai aumentando o ponto a cada ano. E aí, esse ano aumentou mais um ponto, que agora para mulheres tem que ter 89 pontos e para os homens 99 pontos. Outro detalhe também que surgiu de 2021 para 2022 foi o aumento da idade mínima para se aposentar. Aumentou mais 6 meses para o homem e 6 meses para a mulher. Significa que para o homem ele só pode se aposentar, pedir a sua aposentadoria com 62 anos e 6 meses. E para a mulher, 57 anos e 6 meses. Agora, uma pergunta que pode parecer simples, mas você até pode até estar dentro do que você comentou lá no início. Quando você vai ali e decide se aposentar, como é que é dar esse primeiro passo? Que documentação é necessária? O que é necessário fazer? As pessoas ainda ficam meio em dúvida de para onde eu vou, como é que eu faço, o que é que eu tenho que apresentar ali, que documentos hoje eu teria que estar deixando ali guardado, que cuidados eu tenho que ter em relação a essas informações para no momento da aposentadoria já ser mais tranquilo. O principal documento é a carteira de trabalho. Esse é o principal documento que você deve ter. Mas ele não necessariamente é o único documento. Existem outros documentos que você pode, vamos dizer assim, comprovar a sua estabilidade que contribuiu para a Previdência Social durante 20, 30 anos. Seriam os extratos da Previdência, também pode ser. Seriam eles os carnês para as pessoas autônomas. Seriam eles o relatório da Previdência Social, que ele tem lá um relatório, o seu próprio PIS, o seu NIS. Então, todos esses documentos você tem que levar para uma agência da Previdência Social, junto com o RG, CPF, comprovante de residência, e dar a entrada, né? Então, você tem que levar o maior número de documentos possíveis para que você consiga ter a... Como é que a gente chama? Essa comprovação. A comprovação e o requerimento, para que o requerimento seja aprovado. Pronto, nome certo. Agora... Porque é tudo por requerimento. Então, se o requerimento sendo aprovado, em 30 dias você já deve estar com a sua aposentadoria já sendo iniciada. Agora, essas informações, né, essa documentação que você citou, acho que a maioria dessas informações tem tudo online já. Tem. Né? Tudo está ali com facilidade e tal. Mas aí é importante você também guardar alguns desses documentos, como, por exemplo, extratos ou os carnês, porque aí você não confia apenas naquele extrato ali que está ali online. Né? Com certeza. É como eu falei, o documento principal é a carteira de trabalho. Essa que vai te dizer que você comprovou realmente por onde você passou.
Agora, no site do Banco do Brasil, quem tem conta do Banco do Brasil, ele tem uma aba, que eu não me lembro aqui mais ou menos onde é, mas ele lhe dá o relatório de todos os seus extratos, de todo o seu NIS, todo o seu PIS, tudo aquilo que você resgatou durante seu tempo de trabalho para a Previdência Social. Em relação ao valor que é descontado hoje em folha e se você for autônomo, no caso, qual é a média ou como saber desses valores, qual é a média estabelecida? Para quem é profissional, carteira assinada, existe uma tabela. Ela começa no salário mínimo, que é 1.212, e ela é 7,5% do seu salário. Aí, a partir de 1.213 até 2.400, vai para 9%. De 2.400 e aí eu não me lembro os centavos e os números, aí passa para 11, passa para 12, para 14. Agora, qual é o valor interessante sobre isso? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.500. Então, ela saiu daquele primeiro nível, que seria de 7,5%. Ah, vou pagar 9%? Não. Esse detalhe que a Previdência Social ela também já nos ajuda em forma de ser descontado em folha. Por quê? Porque ele vai descontar 7,5% de um salário mínimo, que dá 90,90. E a diferença, os 288, ela vai descontar a próxima etapa, que seria o quê? Seria os 9%. Então, ele só vai sempre colocar os acréscimos de percentuais depois da primeira etapa, que é os 7,5%. Então, só vai ser descontado da folha o restante. Se a pessoa ganha R$ 1.500, como eu falei, vai ser descontado 7,5% de 1.212, que vai dar 90,90. E vai ser descontado 288, os 9%, que no total vai dar R$ 116 de desconto, ao invés de ser descontado R$ 1.500, os 9%. Então, isso foi uma vantagem para os contribuintes que vão, assim, eles vão diminuir o seu desconto, tá? E se não tiver a carteira assinada, o ideal é que você tente, no caso, tem que fazer pagar o carnê. Você carnê. paga o carnê, que é aquele GPS, e ele tem em qualquer livraria, tem isso. Tem até o GPS online, que você faz a sua declaração e vai pagando isso todo mês, tá? E não necessariamente tem que ser MEI, Não, né? Para fazer esse pagamento. É bom lembrar também. São duas coisas distintas, o autônomo e o MEI. O autônomo, ele pode pegar o seu carnê, por exemplo, pessoas que trabalham com serviços domésticos. Então, a GPS, a gente gera essa GPS para ele, que é a guia de Previdência Social, a gente gera essa guia baseada no salário mínimo, que aí seria, ele vai pagar R$ 105, eu acho, por mês. E aí essa pessoa vai ter o direito de aposentadoria. Já no MEI, existe uma diferença. O MEI, por conta de ser microempreendedor individual, ele tem um desconto em relação ao INSS, que hoje está um valor de 5% do valor do salário mínimo, que dá R$ 60. Só que desses R$ 60 ele tem que pagar mais R$1 de ICMS e mais R$5 de INSS, que dá um total de R$ 66. Então, para as pessoas que são MEI hoje, é uma vantagem que elas sempre paguem isso em dia. Eu sugiro que coloque esse débito em conta automático, porque o que acontece? Às vezes você está ali com aqueles 50, 60 reais, está ali rodando todo mês, não esquece de pagar. Esquece, vai ficar uma bola de neve. Vai ficando, mas o principal não é nem que fique a bola de neve, é que você perde seu direito de se aposentar. Também. Além de depois ter uma bronca, porque você tá um ficando uma dívida ali, vai juntando, acumulando. Então imagina, cada ano você tá ali, vamos fazer uma conta aqui redonda, de 60 reais, em 12 meses você tem 720 reais por ano que você está perdendo. E a gente está falando de MEI, está falando de um empreendedor que vai ficar com a sua empresa até o tempo de se aposentar, 20, 25 anos. E olha quanto é que ele não paga isso. Isso. E se for prestador de serviço, por mais que tenha algum contrato, mas é considerado autônomo também, então Sim. deve fazer o pagamento da guia ali independente, né? Exatamente. Esses prestadores de serviços, e é uma coisa interessante, se você perder sua carteira de trabalho, se você não sabe como comprovar o tempo de serviço, contratos, eles também
funcionam como comprovação para aposentadoria. Então você tem um contrato, recibo de pagamento, recibo de prestação de serviço, tudo que você tem que juntar. Por isso que às vezes é importante, a gente falou aquela história da documentação. É importante você guardar tudo e todos. Não adianta eu chegar e dizer, vou fazer um contrato aqui agora de prestação de serviço. Não vai funcionar. Você tem que ter isso um contrato, você tem que ter assinado, tem que ter registrado em cartório. Então tem que ser tudo muito bem documentado para que você não tenha prejuízo na sua aposentadoria. Ok, Rogério, já estão chegando algumas perguntas aqui para a gente, mas aí você vai responder após o intervalo. Te espero, a gente volta já já. Ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo. Ou de passar mais rápido. Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar. Seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. Você sabia que a falta de limpeza no sistema de saneamento particular da sua casa, negócio ou indústria pode ocasionar o aparecimento de algumas pragas urbanas? Para evitar futuros problemas e começar a se prevenir desde agora, conte com a Imediata Saúde Ambiental. Fazemos a limpeza da sua fossa dentro do padrão e com autorização dos principais órgãos competentes, como o CPRH. Conte também com serviços de desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixas d'água. Não fique desprotegido contra visitantes indesejados. Dê segurança à sua família ou aos seus funcionários, evitando o aparecimento de ratos, baratas e escorpiões. Há 10 anos no mercado, a Imediata trabalha com licenças da Anvisa, IBAMA, Adagro e outras instituições responsáveis. Cuidamos da sua saúde enquanto cuidamos do meio ambiente com produtos regularizados. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Conheça a primeira churrascaria especializada em rodízio da região, localizada entre Olinda e Recife. Buffet variado, aberto diariamente para você viver momentos com a família, amigos, eventos corporativos, sociais e confraternizações. Amplo estacionamento. Churrascaria Boi Brasa, Avenida Olinda Dom Helder Câmara, número 21. Fone 81-3299-0007. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer Possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveterias, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. O povo de Pernambuco tem horário e local marcado para se informar. É aqui na TV Nova, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. As notícias mais importantes de todas as regiões do estado, com a seriedade e a leveza que você já está acostumado. Então anote aí, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na TV Nova tem o Nova Geral. TV Nova é Pernambuco no ar. Nova Geral. TV Nova. Oi,
Estamos de volta nesta manhã de quarta-feira, hoje recebendo o educador financeiro Rogério Medeiros, que está tirando dúvidas em relação à aposentadoria. Já passou diversas informações e a gente vai agora continuar a nossa conversa. Rogério, quais são os tipos de aposentadoria existentes? O primeiro tipo é por tempo de serviço e contribuição. O segundo é por invalidez, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho. O terceiro é aposentadoria especial, é aquele onde ele trabalha em um ambiente de periculosidade ou de insalubridade. E o quarto é por deficiência, quando a pessoa já nasce com algum tipo de deficiência, aí ela entra já com a aposentadoria da Previdência Social. E a regra de transição de pontos, né? Também, como é que funciona? Essa regra de transição de pontos, ela foi criada em 2015 para facilitar a aposentadoria. É um fator muito interessante, porque que veio para beneficiar, mas às vezes ela dá um pouquinho de prejuízo para quem quer se aposentar. Porque como é que ela funciona, tá? Então, ela funciona da seguinte forma: a idade que você tem mais o tempo de contribuição. No caso hoje, como é que a gente pode exemplificar isso, Rogério? Eu vou dar um exemplo uma mulher chamada Lúcia. Então, ela tem 58 anos de idade e ela contribuiu 30 anos. Isso, a soma da contribuição dela mais a idade dela dá um total de 88. Isso a gente chama de 88 pontos. Com a regra hoje, de ano de 2022, ela não vai poder se aposentar. Por quê? Porque ela precisaria de 89 pontos. Então, no caso, ela ia ter que trabalhar mais um ano para fazer 59 anos e ter mais um ano de contribuição social. E aí ela ia ficar com 91 e aí ela ia conseguir se aposentar. Você fala que para algumas pessoas às vezes ajuda, para outras atrapalha, mas no geral, né, assim, na tua concepção, essas mudanças que aconteceram em relação a essas regras de aposentadoria, você enxerga como melhores? É muito específico para cada cidadão. Por quê? Porque tem cidadão que ele vai se beneficiar realmente e tem outros que vão ter prejuízo. De que forma? Já acontecia também, né? O que já acontecia, porque assim, de que forma, como é que acontece isso, Rogério? As pessoas que ganham mais de 5, 6 salários, porque existe um teto hoje no INSS que é de R$ 7.700, se eu não me engano, hoje. Então, o que acontece? Se a pessoa hoje tem um salário de 15, 20 mil, ele só vai ganhar 7. Independente se tiver regras, se ele fizer o máximo que ele fizer. Por quê? Porque é o teto que o INSS paga. Então, para essas pessoas que têm uma renda acima de 7 e 8 mil reais, elas têm que fazer o quê? Elas têm que fazer a sua previdência privada, elas têm que se organizar financeiramente para o futuro. Por quê? Porque senão elas não vão conseguir ter o mesmo padrão de vida que tinham anteriormente. Mas para quem ganha a 5, 6 mil reais, gera um impacto, mas muito menor do que ganha acima de 8. Então, resumindo, foram mudanças mais positivas, né, para a maioria das pessoas. Para a maioria da população, para a condição atual que o INSS se encontra, realmente tem que ter um freio, tem que ter alguma providência para que as pessoas que estão começando a trabalhar hoje, elas tenham, vamos dizer assim, uma oportunidade de aposentadoria daqui a 25, 30 anos. Ok, vamos responder agora algumas perguntas que estão chegando através aqui do nosso Instagram. Vamos colocar a primeira pergunta aqui já no ar. Minha aposentadoria por idade foi negada. O que fazer? Ítalo de Iputinga fez essa pergunta. Obrigada, Ítalo. Ítalo, você tem 3 soluções aí, tá? A primeira é aceitar que foi negada. A segunda é entrar com um processo administrativo na própria Previdência Social, levando toda a documentação, deixando claro tudo que você já fez pela Previdência, que são os seus anos de contribuição. E o terceiro ponto é entrar com ação judicial. Eu sugiro que nos últimos 2 casos, que entrar com processo administrativo e tanto com a ação judicial, você deve procurar um advogado da área de Previdência Social. Por quê? Porque ele vai lhe dar todo o subsídio que você precisa para dar continuidade e que esse seu requerimento seja aprovado. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. Como provar o tempo mínimo de carência não anotado na CTPS, né, ou no CNIS, na carteira de trabalho ou no CNIS? Foi o Vladimir de Maranguape, Paulista. Obrigada, Vladimir. Vladimir, como a gente tinha falado anteriormente, você tem que reunir toda a documentação necessária
que você comprove que você contribuiu. E a gente falou o quê? Recibos, extratos do INSS, extratos de pagamentos do FGTS também você pode ter. O que é que acontece? Muita gente às vezes pede a carteira de trabalho. E aí tem que fazer o seguinte, tem que pedir uma segunda via e nos antigos empregadores pedir que eles refaçam toda a documentação, refaçam todas as anotações na carteira de trabalho. Então, às vezes, as pessoas não fazem isso e, às vezes, elas acontecem que se perde isso. Então, todo documento que deve ser reunido, contrato, recibo, extrato de pagamento de FGTS, carnê, comprovar toda a documentação. Mas a CTPS digital, ela já não traz essas informações em relação às outras empresas. No caso de perca, é interessante ir no empregador antigo. Sim. Ou o que vai estar lá de informação na CTPS digital, no caso, não vai adiantar. Não, a CTPS digital, ela funciona. Mas o que é que acontece? Pessoas que vamos dizer assim, começaram a trabalhar na década de 90, na década que de... já é assim, que já antes antes da carteira digital. Da própria carteira digital. própria carteira digital, os dados às vezes não estão atualizados. Entendi. E o que acontece? Fica esse buraco às vezes na carteira, no espaço, né? E aí faz com que ele tenha que provar a sua contribuição à Previdência Social. Certo. O maior dificuldade é realmente provar que eu paguei. Então, por isso que tem que ter todos os comprovantes para que não entre nessa situação de, vamos dizer assim, de disputa, né? Eu paguei, assim, a ordem, né, que a gente fala, aquele que recebe não precisa provar que recebeu. Aquele que pagou precisa, sim, provar que pagou. Então, por isso que existe, assim, esse buraco na Previdência Social, porque a pessoa tem que realmente provar que pagou. Agora eu vou confessar uma coisa, eu não tenho tudo, não vou mentir, infelizmente. Agora, conversando com meu irmão, uma vez ele falou, eu tenho desde o primeiro extrato que eu recebi do meu trabalho. Ele disse que desde o primeiro emprego que tem tudo. Eu disse, poxa... Aí foi quando bateu aquela, lá no primeiro bloco que a gente estava falando, poxa, era para ter feito isso também, era para ter sido mais organizado em relação a isso. O brasileiro, ele não tem realmente esse hábito de guardar tudo. Então, o que é que você deve fazer nesse caso? Você deve procurar, já tirar todos os registros digitais e ver se está faltando alguma coisa ali naquele tempo de contribuição. Dar uma conferida, né, na documentação, já começar a fazer isso logo, não esperar não chegar a hora da aposentadoria. Exato. A melhor já ir solução adiantando. É quando você está há 10 anos antes de se aposentar, você já começa a fazer isso. Porque você já está totalmente... O que é que eu preciso para me aposentar? Eu preciso do RG, eu preciso saber minha comprovação, eu preciso ter os extratos. Como é que eu consigo isso? Então você vai ter tempo para conseguir toda essa documentação necessária para a aposentadoria. Rogério, ainda tinha umas perguntas, a gente ainda tinha muita conversa pela frente, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero te agradecer por ter vindo colaborar conosco mais uma vez e por passar tanta informação boa, informação importante para quem está em casa. Muito obrigado pelo tempo, sempre é um prazer estar aqui toda vez a gente falando sobre dinheiro, né? Falando sobre dinheiro, como você guardar dinheiro, mas eu só quero deixar um alerta sobre a aposentadoria, tá? A Previdência Social, ela nunca vai pagar a mesma coisa que você ganha atualmente. Então, eu como educador financeiro, tenho que deixar esse alerta para você, que você tem que fazer uma outra tipo de renda para que você concilie as duas rendas e tenha a mesma qualidade de vida que você tem hoje quando se aposentar. Ok, o recado está dado. Obrigada a você também que nos acompanhou. Te esperamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço, até lá. Viva bem. Até lá. TV Nova.